Olha só quem voltou! Que bom que você tá aqui mais uma vez pra gente continuar mergulhando nesse universo das dívidas. E olha, nessa aula aqui eu vou te dar um passo a passo de como você vai conseguir resolver aí eventuais problemas que você tenha com dívidas, beleza? Então o primeiro passo que eu tenho pra trazer aqui pra você é a gente mapear todas as possíveis dívidas que existem aí na sua vida financeira. E como que a gente vai fazer isso? Seguindo duas etapas. Na primeira etapa, a gente vai fazer aí um processo de autoconhecimento, né? Sentar num ambiente bem calminho, bem tranquilo e vai refletir sobre as dívidas aí que a gente lembra e anotar, mapear todas essas possíveis dívidas. E a segunda etapa que a gente vai seguir para conseguir descobrir de uma vez por todas aí todas as dívidas que a gente possui no nosso nome é fazendo uma consulta do nosso CPF. Muita gente não sabe, mas hoje é possível com que a gente consulte o nosso CPF de maneira gratuita e tenha acesso aí a todas as dívidas que podem estar constando no nosso nome. Então é muito importante aí que você faça essa consulta, que você entenda, né, sobre as dívidas que estão aí constando no seu CPF para a gente dar vazão e continuar nesse processo. Bom, depois que você consultou aí o seu nome, já lembrou de todas as dívidas que você possui, a gente tem um segundo passo aqui para seguir no nosso cronograma, que é a gente descobrir o valor atual dessas dívidas. Por quê? Muito provavelmente o valor que você encontrou na consulta do seu CPF ou o valor que você lembrou aí de cabeça seja o valor original da dívida. Mas o que a gente tem que lembrar é que se essa dívida está atrasada, se você não conseguiu pagar essa dívida no momento em que ela venceu, essa dívida já sofreu com o impacto dos juros, das multas e a gente precisa entender qual é o valor atual dessas dívidas. Gui, como que eu faço isso? Existem várias formas, mas a forma mais segura de você conferir se essa dívida está atualizada, se o valor está correto, é você solicitando para a empresa credora, ou seja, aquela empresa que você está devendo, a memória de cálculo dessa dívida. O que é essa memória de cálculo? É um relatório que a empresa que você está devendo ou que a pessoa que você está devendo vai te enviar, mostrando mês a mês como o valor dessa dívida foi crescendo ao longo do tempo, considerando a taxa de juros que estava explícita lá no boleto ou lá no contrato no momento em que você fechou essa negociação financeira, tá? Então a gente vai conferir se esses valores são reais, se tá tudo certo, pra gente seguir pro nosso terceiro passo. E qual é esse nosso terceiro passo? A gente vai aí olhar pro nosso orçamento e ver se hoje cabe uma possível negociação dentro do nosso orçamento. Eu consigo absorver essa dívida dentro do meu planejamento financeiro? E para isso é muito importante que você tenha aí sua vida financeira organizada. E ó, se você ainda não começou a organizar sua vida financeira, aqui no app da Acreditas, a gente tem uma planilha muito legal para te ajudar aí a se organizar financeiramente, ter uma visão muito clara de quanto você ganha, como que você está gastando o seu dinheiro, entender se está sobrando, se está faltando. Então a gente se preocupa muito com esse aspecto financeiro da sua vida e a gente quer te ajudar. Não deixa de conhecer uma ferramenta muito bacana que a gente tem aqui no nosso app. Tá? Então a gente precisa ter essa visão muito clara, muito interessante, muito ampla de que essa negociação cabe dentro do nosso orçamento para a gente continuar aqui no nosso quarto passo, que para mim talvez seja o passo mais importante. Talvez quando você for conferir aí sua vida financeira, entender se essa dívida, se essa negociação hoje cabe dentro do seu orçamento, pode ser que role algum desconforto e você perceba que talvez não caiba, que não está na hora. E aí é muito comum que as pessoas, percebendo que elas não vão conseguir negociar essa dívida agora, elas tapem o sol com a peneira, coloquem uma pedra em cima disso e pensem assim, olha, vou continuar a minha vida, eu devo, não nego, mas assim, eu vou pagar só quando eu puder. E aí a gente começa a viver nossa vida normalmente, muitas vezes gastar com coisas que a gente não precisa e acaba esquecendo que essa dívida que está aqui em paralelo, ela continua crescendo dia a dia, mês a mês, os juros vão se multiplicando, a bola de neve vai se formando, então não é saudável a gente fingir que essa dívida não existe. Por quê? Já existem vários estudos científicos que apontam que, a partir do momento que você ignora uma dívida, por mais que você finja que ela não existe ou que ela não está fazendo parte da sua vida, isso começa a ter impactos na sua saúde física, na sua saúde mental. E cá entre nós, não é nada legal a gente passar por um período de vulnerabilidade de saúde, seja fisicamente, seja mentalmente. Então a gente precisa aceitar que essa situação é real, que hoje faz parte da maior parte dos brasileiros e que a gente precisa resolver esse problema. E a gente está aqui para te ajudar nesse processo. Agora, se você fez todo esse passo a passo e quer descobrir como negociar essa dívida, fica aqui, segue para a próxima aula que eu vou te dar dicas sobre os principais tipos de dívidas que existem no mercado financeiro e dicas valiosas para você renegociar essas dívidas, tá bom? Tô te esperando na próxima aula. Valeu!